Meus queridos amigos, para esse pequeno momento de reflexão na palavra de Deus, eu quero começar falando a respeito de uma notícia que me deixou, de certa forma, impactado. E talvez alguns de vocês que acompanham os noticiários também tenham visto essa notícia. Por causa do grande número de mortes na Espanha, em consequência do novo coronavírus, uma pista de patinação no gelo da cidade de Madrid está sendo usada para conservar os cadáveres, porque as funerárias não estão dando conta de enterrar todos os corpos. Imaginem como deve estar sendo difícil esse momento para a cidade de Madrid. Quanta angústia as pessoas daquela cidade e de tantos outros lugares no mundo inteiro, devem estar sentindo num momento de sofrimento como esse. É praticamente impossível ficar indiferente diante de notícias como essas e tantas outras. Quando eu ouvi a notícia pela primeira vez, eu tentei me colocar naquela situação toda. E gostaria que você, que está me ouvindo neste momento, também se colocasse nessa situação por um momento. Imagine que você está andando no meio daquele amontoado de caixões, em meio a tantos cadáveres, até que alguém chega para você e faz uma pergunta do tipo: será que esses corpos podem voltar a ter vida? Acredito que muitos de nós olharíamos para essa pessoa com uma expressão de desprezo no rosto e responderíamos aquilo que parece ser óbvio: é claro que não. Essa situação que eu propus para vocês foi algo parecido com o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Numa visão, ele estava andando no meio de um vale cheio de ossos, de pessoas mortas. Até que Deus chegou para ele e perguntou: será que esses ossos podem voltar a viver? O que chama a atenção é a resposta que Ezequiel deu a Deus: tu o sabes. E se pararmos para pensar, Ezequiel respondeu aquilo que se esperava que fosse respondido. Afinal, ele estava conversando com Deus, que é o Criador e o Senhor da vida. Não era qualquer pessoa. Se Deus quisesse, aqueles ossos poderiam sim voltar a ter vida. E foi isso que aconteceu, conforme está registrado no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Alguns até podem questionar, dizendo que a visão de Ezequiel não aconteceu de verdade, na vida real, e que foi apenas uma imaginação, porque ninguém que já morreu pode voltar a viver. Humanamente falando, não tem como isso acontecer. Só que não é isso que a Bíblia diz. O que está registrado no Evangelho conforme João, no capítulo 11, é um exemplo de que uma pessoa que estava morta voltou a viver. Neste relato, um homem chamado Lázaro morreu por causa de uma doença e estava sepultado há 4 dias. As pessoas já podiam sentir o cheiro daquele corpo putrificando. Até que Jesus chega perto do sepulcro, onde Lázaro estava enterrado, e ordena que ele saia dali. E assim aconteceu. Lázaro não estava mais morto, mas voltou a viver. Muitos podem se perguntar num momento como esse: como é que uma pessoa morta pode voltar a ter vida? Muitas religiões tentam dar uma resposta para essa pergunta. E talvez a grande maioria das pessoas acredite que há uma vida após a morte. Inclusive, a irmã de Lázaro disse a Jesus que acreditava que seu irmão seria ressuscitado no último dia. Ou seja, ela acreditava que seu irmão voltaria a viver em um corpo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é um pouco diferente. Quem é essa pessoa chamada Jesus, que tem o poder de fazer com que mortos voltem a viver? Talvez as outras religiões não saibam responder,
ou preferem ignorar esse assunto. Mas a resposta só pode ser uma: Jesus é Deus. Não tem outra resposta. Ele é o Senhor da vida. E eu não estou afirmando isso a partir do que eu acho, mas a partir do que o próprio Jesus declara no verso 25 do capítulo 11 de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Só que o que mais me chama a atenção nisso tudo é o fato de que mesmo Jesus, sendo o Senhor da vida, verdadeiro Deus, ele não é indiferente com a morte. Ao ver o sofrimento das pessoas diante da morte de Lázaro, Jesus se compadece e chora junto com os que estavam chorando, conforme registrado no verso 35 do capítulo 11 de João. Por que Jesus, sendo o Senhor da vida, chorou? Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, não tinha motivo para chorar. Mas o fato é que Jesus chorou porque a morte e o sofrimento não faziam parte da criação de Deus. Foi a partir de uma escolha errada de um só homem que a morte entrou no mundo como uma doença contagiosa, infectando toda a criação. Como consequência desse ato desastroso, o mundo ficou isolado de Deus, como se estivesse em uma quarentena. Mas uma quarentena sem esperança alguma de cura para esse mal chamado morte. Por causa da desobediência de um só, o mundo está condenado a ficar eternamente longe de Deus, num eterno sofrimento. Porém, Deus não foi indiferente diante dessa situação. Para que o mundo fosse curado e restaurado, Deus se submeteu à escolha humana e entrou nessa quarentena de sofrimento. Ao assumir um corpo humano, Deus assumiu para si toda a maldição que estava sobre a criação e sobre nós, a fim de libertar o mundo do seu sofrimento e nos libertar do nosso sofrimento. Na cruz, Jesus enfrentou a morte para destruir esse inimigo que nos aflige e nos traz tanto sofrimento. E ele venceu ao ressuscitar dentre os mortos. Assim, o Senhor da vida também é Senhor sobre a morte. Em Jesus, o Deus feito homem, está a cura para o mundo contaminado pelo pecado. No meio desse caos em que estamos, existe uma esperança de vida, porque Jesus diz: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ele, sendo verdadeiro Deus, garante que todos os que creem nele também serão ressuscitados, receberão vida eterna e ficarão livres do isolamento de Deus e do eterno sofrimento. Agora eu pergunto a vocês, como nós podemos ser indiferentes, vendo o número de mortos crescendo a cada dia, como se a morte fosse algo sem importância? Quantos familiares e amigos enlutados estão sofrendo sem terem a esperança de um reencontro com quem partiu? Quantas pessoas morreram sem conhecer Jesus e ficaram separadas de Deus em eterno sofrimento, porque não creram nele? Não podemos ser indiferentes diante da morte, porque Deus não foi indiferente ao ver a nossa situação. Por isso, o nosso dever como pessoas salvas por Jesus é de cuidar uns dos outros com aquilo que estiver ao nosso alcance, porque assim também estaremos promovendo esperança em meio ao sofrimento. Esperança de vida eterna ao lado do nosso Salvador e de todos os que creram nele. Quando viveremos de corpo e alma, sem qualquer tipo de doença,
dor ou sofrimento. Choremos com os que choram e ajudemos quem precisa de ajuda, porque assim também levamos Jesus Cristo para todos. Que Deus nos guie para que muitos venham a conhecer a fé e a esperança que temos através dos nossos atos de amor e compaixão para o próximo. E assim também possam receber a salvação preparada por Deus e garantida por Jesus. Amém.